Então essa aí é a palavra, né, do Senhor Jesus, né, que diz que o Pai sempre está com ele, nunca o abandonou, porque ele só fazia o que agradava ao Pai, a Deus. Então assim também é para mim, é para você, né? Se quisermos, né, ter Deus do nosso lado conosco, nós precisamos fazer tudo que agrade, né, a Deus. E aí sim nós teremos, né, sempre o agir de Deus, teremos sempre o livramento de Deus conosco. Então aí tá em João capítulo 8, versículo 29. Jesus, né, fazia sempre o que agrada o Pai. Como nós podemos nos livrar desse mal chamado orgulho, né? Então, para nos livrar desse mal, é somente através da humildade, né? Controlando nossos exageros sentimentais e impulsos, né? As concupiscências, né, dos nossos olhos, da nossa carne. Primeiro é reconhecer o seu orgulho e assumir, né, os seus erros. Quando eu digo isso, né, todo ser humano precisa, para, né, se ver livre, precisa ter humildade, precisa reconhecer seu orgulho, seu erro e assumir, né, mudando de atitudes. Segundo lugar, nós temos o orgulho, né, se combate com a humildade. Como combater? Só através da humildade. Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim: Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes, né? E aí o texto, se nós formos continuar lendo, ele vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós, alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, né? Purificai o coração, e aí por diante, né? Então, isso, né, é falando que Deus dá a maior graça para os humildes, né? Mas que Deus, ele resiste, né, aos soberbos. Temos aqui nesse texto bíblico, né, essa verdade de Deus aí para nos ajudar a combater o orgulho e a soberba. Agora eu vou dar aplicar, né, para nós. E nós temos também, ainda antes de aplicar isso aqui para a nossa vida, para todos nós no nosso dia a dia, eu tenho também um outro texto, né, que vai nos mostrar acerca de como combater, né, o orgulho e a soberba. E ele encontra lá em primeira de Pedro, né, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 6, que vai dizer assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí vai: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, e quem tiver debaixo desse orgulho, dessa soberba aí, é um caminho aberto para o inimigo. Então, aplicando aí para nós, né, isso aí, né, que nós acabamos de falar, né, porque é uma visão de crescimento e de fortalecimento. O abandono da soberba, do orgulho, nos faz refletir, nos faz abraçar os pequenos, aqueles necessitados, os que precisam de um apoio, né? Então isso nos mostra que nós temos uma visão de crescimento. Então,
Quando nós olhamos aí, ó, os necessitados. Vamos pegar para a área do cristianismo, para a área das igrejas ou denominações, né? Igreja. Às vezes nós temos um ministério, assim dando um exemplo, para aplicar, que tem 10 igrejas. 5 delas estão fortes, 5 delas está fraca, precisando de ajuda para desenvolver, para evangelizar, para trazer mais jovens, para trazer mais obreiros, pessoas, membros para ela. Então a igreja que está necessitada, né, em alguma dessas áreas, é preciso se manifestar, pedir ajuda, e aquelas que estão fortes, as 5 fortes que é do mesmo ministério, precisa estar atento a atender esse chamado e se prontificar para apoiar, né, ter união, porque na união, né, tem bênção e tem vida para sempre, como no Salmo de número 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? E aí Deus dá bênção, vida para sempre, porque fortalece, porque cresce, porque aí gera unidade, e a igreja só cresce através da unidade. Então, né, é assim que se vence. Nós temos também em todas as áreas, empresas, né, relacionamento, tudo engloba isso aí. Se o orgulho cresce, a soberba cresce, então os mais fracos, menos favorecidos, são pisados, e aqueles que estão mais fortes querem apoiar e estar só ao lado daqueles que estão mais em cima. Então, isso não gera crescimento, isso não gera fortalecimento, isso gera partidarismo, isso gera desunião e queda, né? Então nós vemos aí também